Em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores, o Flamengo recebe os uruguaios do Peñarol no Maracanã. Com as melhores dicas para esse confronto, vamos dizer agora no Bet. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no Ar para falar de Copa Libertadores. Quartas de final, Flamengo e Peñarol, o único uruguaio vivo ainda na competição, contra o Flamengo, que é um dos 5 brasileiros que ainda disputam o título. E me ajuda na análise aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Será que o Flamengo vai papar mais um título de Libertadores? Já chegamos nas quartas de final, tá? Restam apenas 8 times. Vamos trazer agora estatísticas e informações desse primeiro jogo que vai ser no Maracanã. Sim, o Flamengo decide a vaga fora de casa, tá? Vamos agora com vocês. É isso, o jogo nesta quinta, 7 da noite, lá no Maracanã, o jogo de ida das quartas de final. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena? Bora. Ver estatísticas aí dos dois times nesta Copa Libertadores. Né? O Peñarol, que tem um ataque melhor do que o Flamengo, né? E uma defesa do Flamengo é melhor, né? Mas duas defesas que tomam poucos gols, mas marcam Boas muitos defesas. gols, né? Eu relativizaria um pouco aqui, porque a fase de grupo já faz um bom tempo da Copa Libertadores, Isso, né? Inclusive, o momento de maior instabilidade, talvez, no ano do Flamengo, foi justamente ali durante a primeira fase da Libertadores, que o time perdeu para o Bolívar, fora de casa, e também para o Palestino, né? Que ninguém esperava, o que acabou culminando em o Flamengo ficar em segundo lugar do grupo. Por isso que eu falei que o Flamengo ele vai decidir o jogo fora, né? Ele ficou atrás do Bolívar lá na fase de grupos, então isso aí acarreta até agora nas quartas de final da Copa Libertadores. Então o jogo definitivo vai ser lá em Montevideo, no Uruguai. É isso, vamos ver aí os últimos confrontos aí das duas equipes. Bora. Né? O Flamengo que vem de um empate contra o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. Duro, né? Um empate gosto de derrota, né? Isso, e vem de 2 vitórias na Copa do Brasil contra o Bahia, né? E antes uma derrota, no meio desses jogos, na verdade, uma derrota para o Corinthians. E aí já na Libertadores, né? Contra o Bolívar, 2-0 em casa e perdeu por 1-0 fora de casa, mas jogos do Flamengo geralmente, né, com poucos gols, né? Tem sido uma tônica recente aí do Flamengo, né? Com exceção desse 4-1 que ele acabou saindo derrotado pro Botafogo, um clássico, a gente pode relativizar até um pouquinho mais. Realmente boa parte aí dos jogos saindo no máximo 3 gols e só dele saiu 3, que foi contra o Corinthians e contra o Bragantino, tá? Do lado do Peñarol, a gente pode até relativizar um pouco mais, porque o Campeonato Uruguaio ele é bem abaixo do Campeonato Brasileiro, né? O nível das equipes aí que o Peñarol enfrenta normalmente é bem abaixo do nível das equipes que o Flamengo enfrenta, né? Então a gente tem aí cadê? O Peñarol com 2 vitórias e um empate em 3 jogos do Campeonato Uruguaio até aqui, tá? Mas poucos gols também, né? Em boa parte dos jogos aí do Peñarol, até no próprio Campeonato Uruguaio e na Libertadores, né? Ele também decidiu fora, né? Peñarol e Flamengo foram equipes que foram segundas colocadas, né? Nos seus grupos. O Peñarol fez 4-0 no Destorantes em casa e aí na altitude segurou 1-0, só perdeu por 1-0 e se classificou bem parecido com a situação do Flamengo, né? Equipes bolivianas, fez o resultado né, em casa e perdeu só por 1-0 fora. Né? E aí, mas no geral a campanha do Peñarol é melhor do que o Flamengo, né? Foi um segundo colocado que fez mais pontos. Sim. E por isso vai decidir esse jogo lá em Montevideo. Vamos para o nosso Momento Bet Nacional. Bora. Ver as odds para esse confronto, o Vitória do Flamengo pagando em 41 apenas. Cara, Matheus. muito pouco. E outro ponto que a gente ainda não citou é a questão das lesões, né? Que tem atrapalhado sem muito Pedro, o Flamengo. né? Pô, o Luiz Araújo saiu lesionado no jogo contra o Vasco lesões. também. O Arrascaeta, inclusive, havia sido poupado contra o Vasco, começou no banco, mas o Luiz Araújo se contundiu e o Arrasca teve que entrar, né? Ainda tá sem Pedro, tá sem Gabigol, tá sem diversos jogadores aí o Flamengo. E aí, isso dá acaba... pra confiar nesse Flamengo no resultado final? Cara, a grande questão é a odd baixa, né? A gente teria que ir aqui provavelmente no handicap -1. E aqui eu acho que é brigar muito pelo reembolso, tá? Eu não sei se o Flamengo ganha com essa facilidade por 2 gols de diferença, não. Eu até acho que ganha, mas por 2 gols de diferença, eu já acho que é demais. Eu acho que é uma partida de poucos gols, tá? Menos de 2,5 tá pagando 1,84. Tá muito, hein? Tá alto, tá Se a interessante. gente pegar os jogos do Flamengo, a maioria deles 3. em mata-mata contra o Bahia foi 1-0, 1-0. Antes do Bahia foi contra quem? Na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil. Você teve o Amazonas também, né? Que foi 1-0 e 1-0. Até contra o Amazonas ele só passou por 1-0, né? Aqui também contra o Bolívar, 2-0 e 1-0. Na maioria dos jogos mata-matas do Flamengo, tivemos poucos gols. Eu né? acho que o menos de 2,5 é uma boa pedida, tá? Sem muita enrolação. Pelo custo-benefício, eu acho melhor do que a vitória do Flamengo. Paga mais do que o dobro aqui, né? Em termos de lucro. Então vamos nessa? Vamos lá. O Peñarol deve tentar se segurar, né? Não deve o jogo do Peñarol vai ser segurar pra O Flamengo volta também lá, sem um grande poderio ofensivo. Pode até vencer, deve vencer, mas não com um placar tão elástico. Sim, então perfeito. É isso. Cenzão aí no menos 2,5 nesse jogo entre Flamengo e Peñarol pela Copa Libertadores. Gostou do vídeo? Dá o joinha, se inscreve no canal e entra no nosso site também, tvbet.com, porque lá tem mais conteúdos para você apostador. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.